O príncipe de Elbaf é finalmente revelado. Condenado à prisão e acorrentado na gigantesca árvore Yggdrasil por matar o seu próprio pai, Loki é dito ser alguém que não pode ser solto em hipótese alguma. Se por algum motivo isso vier a acontecer, isso significará a destruição de todo o mundo, porque Loki será aquele que irá trazer o Ragnarok. Mas felizmente, para a alegria de Loki, a pessoa mais responsável do mundo, Monkey D. Luffy, aparece bem na sua frente. O que será que esse encontro irá proporcionar pra gente? Qual a Akuma no Mi lendária que Loki roubou de seu pai e por que ele afirma ser o próprio Deus do Sol? Se você quer descobrir tudo isso, fica até o final desse vídeo porque as aventuras pelo país de Elbaf estão só começando. Vamos falar sobre o capítulo 1130 do mangá agora, não antes de você me acorrentar com seu like e clicar no botão de inscrever-se com o sininho ativado para sempre saber quando sair vídeo novo sobre One Piece aqui no canal. E se prepara, galera, porque nesse vídeo eu vou soltar uma pedrada das grandes. E só para dar um pequeno spoiler para vocês, tem a ver com essa imagem aqui, a profecia do homem que irá destruir a Ilha dos Tritões, só para deixar vocês refletindo aí para começar. O capítulo 1130 do mangá abre no navio de Elbaf, mostrando a outra metade da tripulação, Franky, Robin, Brook e Jinbe, conversando com os gigantes sobre o paradeiro do resto do bando. A gente descobre que algum tempo havia se passado, que eles tentaram encontrar o bando sem sucesso, mas que uma hora o bando deve conseguir chegar até Elbaf, então foda-se, segue o fluxo, sabe? Até porque quantas vezes o bando já não se separou durante os arcos, então eles já estão acostumados com esse cenário, porque uma hora eles sempre acabam se reencontrando. Então, procuramos, né? Deu aquela procurada de 5 minutos no máximo e fala, depois eles aparecem. Voltamos então para Elbaf, onde vemos o grupo principal do bando conseguindo sair daquele castelo e se deparando com uma paisagem completamente nevada e uma ponte que leva até a verdadeira árvore Yggdrasil. Dessa mesma ponte aparecem dois gigantes familiares pra gente, uma mulher, que é a médica do bando dos piratas gigantes, e um gordinho, que é o cozinheiro do bando. Alguém só precisa lembrar esse cara, né, de servir o resto do bando e não comer tudo sozinho antes de servir a comida, porque é por isso, só pode ser por isso que ele tá desse tamanho. Mas enfim, os gigantes então discutem alguns detalhes interessantes. Primeiro, a respeito do seu capitão Hairyujin ter aceitado o Road no bando, mesmo ele sendo um merda pior que o príncipe Loki. E o motivo disso se dá por ele ser um ótimo navegador. Então isso foi legal porque já caracteriza um pouco pra gente, né, tanto um pouco sobre a perspectiva dos gigantes sobre o príncipe Loki, quanto também a respeito do gigante Road que vimos nesses últimos capítulos. Depois que os gigantes passam, os chapéus de palha começam a cruzar a ponte e podemos ver a reação de cada um deles. O Luffy caminhando ali pela corda da ponte com toda a confiança do mundo, sem problema nenhum, enquanto por outro lado, o Sop, por exemplo, mal conseguia ficar de pé de tanto medo. Enquanto isso, os lobos lá embaixo, ali atrás, né, na imagem, só esperando a carne cair no prato deles. Mas uma página muito legal, principalmente pela perspectiva ali da gente ver o Luffy em pé em cima das cordas. Durante o trajeto, Luffy sente uma presença que o deixa arrepiado e obviamente decide pular da ponte e ir em direção à fonte dessa presença, que eu e você já sabemos exatamente de quem essa presença pertence. Porém, uma coisa que você talvez não saiba é que o seu cabelo pode estar por um fio. Você que tem seus 20 anos de idade, fique sabendo que você já tem 20% de chance de sofrer com queda capilar, e esse número só vai aumentando conforme os anos passam. A calvície atinge cerca de 50% dos homens, o que significa que se o Thanos estalasse o dedo e apagasse só quem fosse ficar calvo, ia sumir praticamente metade de vocês que estão assistindo a esse vídeo. Repara quanta gente que tá assistindo. Mas a sua sorte é que você tem a Manual para não deixar que o seu cabelo caia de vez. A Manual tá de volta aqui no canal para te lembrar que você pode tratar a sua calvície de forma prática, segura e autorizada pela Anvisa, seja o seu caso iniciante ou até os mais avançados. Se liga só o resultado que esses clientes da Manual tiveram. E iniciando, o seu tratamento com a Manual é sempre muito prático e você nem sequer precisa sair de casa. É só você entrar no site e responder um questionário. O médico especialista
dentista analisa o seu caso e você recebe a prescrição do melhor tratamento para você. Não precisa agendar consulta e você ainda tem direito a um acompanhamento clínico ilimitado e gratuito. Se você seguir o tratamento recomendado, os resultados costumam aparecer a partir do 4º mês de uso. Pode parecer muito tempo, mas se você não fizer nada agora, o seu cabelo ele vai virar história. Então aproveita essa oportunidade acessando o link na descrição e no comentário fixado e lembra de usar o cupom exclusivo e por tempo limitado de 40% de desconto usando o código Cabelo Bruno esse mês. Válido só para o seu primeiro pedido, entrega super discreta e frete grátis até a sua casa. O seu cabelo pode estar por um fio e você não vai querer deixar ele virar saudade. O capítulo corta de volta para o navio de Elbaf, onde os demais membros do bando se encontram e vemos a reação de todos a respeito das notícias nos jornais. É noticiado que os gigantes Dory e Brock participaram da destruição de Egghead junto de Luffy do Chapéu de Palha. E por esse motivo, suas recompensas saltaram de 100 milhões cada para nada menos do que 1 bilhão e 800 milhões de berries cada. Sério, será que você não se confundiu, Oda? Tipo, sabe, não é querendo questionar, mas já questionando a sua genialidade, será que você não quis dizer, por exemplo, 180 milhões de berries? Ou talvez 108 milhões de berries? Não, você realmente está me dizendo que esses dois gigantes, que foram randomizados pelo Mr. 3, valem 1 bilhão e 800 milhões de berries? É isso mesmo que você está dizendo? Porque se foi isso, meu irmão, então pode colocar uma recompensa de 3 bilhões pela cabeça do Mr. 3. Peraí. Mr. 3? 3 bilhões? Era isso então, tava na nossa cara o tempo todo. Mr. Tree, porque ele vale 3 bilhões de berries, porque ele randomiza gigantes de quase 2 bilhões de berries. Agora, sabe qual foi a melhor parte dessa bomba? Foi a desculpa do Oda dizendo que o valor das recompensas deles subiu tanto assim por causa da inflação. Sério, eu não tô mentindo, foi praticamente isso. Basicamente porque as recompensas que eles tinham de 100 milhões de berries já faz 100 anos, desde que elas foram divulgadas. E obviamente, o preço do dinheiro ao longo de 100 anos também acaba sendo atualizado. O problema é que esses dois gigantes continuam sendo literais dois buchas. Eles até podem ter uma força física muito grande, uma técnica muito poderosa, sim, isso não dá pra negar, mas eles continuam sendo dois buchas, com um deles, sendo totalmente randomizado pelo Mr. 3 em Little Garden. E ainda por cima, o capitão, vale lembrar, o capitão desses mesmos gigantes, o Hyrule, tendo sido derrotado com um soco do Luffy no Gear Second lá no arco de Dressrosa. Dá pra acreditar num negócio desse? Então, galera, o Oda, ele sempre tratou os gigantes como piada que só tinham tamanho. E justamente por serem tão grandes, eles eram usados de escada para que outros personagens menores parecessem mais poderosos. Tipo, caraca, o Luffy derrubou aquele gigante lá com um soco! E sempre foi assim. Só que agora o Oda ele precisa inverter a narrativa e vender a ideia de que os gigantes são uma coisa que eles nunca foram. Que cada um deles vale quase 2 bilhões de berries. Desculpa, mas eu não compro essa ideia. Pra mim, eles podiam ter subido para 180 milhões de berries mesmo, e eu vou fingir que esse monte de zero a mais foi só um erro de digitação mesmo. E nessas horas sempre vão aparecer os negacionistas, dizendo que recompensa não representa força. Sério, que a essas alturas vai ter gente metendo essa? Quase 30 anos de mangá e vocês vão me dizer que recompensa não é um recurso de roteiro pra hypar o nível de força dos personagens? Observa os vilões lá do East Blue. Percebe como o Bug tinha lá 15 milhões de berries. Depois o Kuro, se eu não me engano, tinha 17 milhões de berries. E aí depois o Arlong tinha 20 milhões de berries. Olha só a escadinha perfeita. Claro que existem sim exceções, mas a regra continua sendo essa. O próprio Aokiji explica isso pra gente, dizendo que o valor da recompensa não apenas reflete o perigo do seu nível de força, mas também o nível de perigo que você representa para o governo, Só para dar um contexto, isso ele explicando o motivo, da recompensa da Robin ser tão alta mesmo ela ainda sendo uma criança. Então, dizer que recompensa não representa força, meu amigo, é terraplanismo puro, porque sim,
também representa força. Agora, o que a gente pode argumentar nesse caso é sobre a narrativa criada pelo próprio governo de que os gigantes de Elbaf só receberam uma recompensa tão alta por terem, supostamente, participado da destruição de Egghead e do assassinato do Vegapunk junto dos Chapéus de Palha. Então, vamos colocar uma recompensa bem gorda na cabeça deles porque eles são perigosos por terem, ajudado a assassinar o Vegapunk. Tudo bem, eu entendo que esse também é um argumento, mas será que isso justifica um salto para quase 2 bilhões de berries? Será que isso não foi demais? Não poderia ser um pouco menos? Eu te pergunto, será que isso não foi só uma ferramenta de hype exagerada e uma desculpa do Oda para tentar vender agora a ideia de que os gigantes agora finalmente vão ser tratados com respeito depois, dele ter usado eles de escada o mangá inteiro praticamente? Porque para mim é isso que pareceu. Uma forma de tentar mudar a narrativa para forçar uma supervalorização sobre a raça dos gigantes, mas que para mim não me pareceu algo natural. Se eles tivessem recebido talvez 500 milhões de berries cada, pra mim tava tranquilo. E eu vou dizer pra vocês que eu fiquei em choque quando a gente descobriu, por exemplo, a recompensa do Crocodile de quase 2 bilhões de berries também, Mas esses dois gigantes valerem tudo isso foi muito intancável. E agora, prestem atenção e guardem o que eu vou dizer agora. Podem anotar. Eu não duvido que o Oda vá meter uma recompensa de 10 bilhões de berries pela cabeça do Dragon. Podem anotar o que eu tô dizendo e podem ir se preparando. Eu até achava que o Oda poderia maneirar colocando ele com uma recompensa de 5 bilhões. Até 6 bilhões ali se ele quisesse colocar realmente o Dragon com uma recompensa acima até mesmo do que o próprio Roger. Mas agora eu sinceramente vejo sem problema nenhum, depois do Oda tá colocando ali, tá escalando recompensa de geral até o talo, ele meter sim 10 bilhões pro Dragon. Mas enfim, outra coisa interessante que também foi noticiada no jornal foi o Luffy aparecendo com a marca de um X no braço, a mesma marca de quando o bando se despediu da Vivi em Alabasta, a marca que representa a amizade entre eles. E uma coisa que eles percebem, no caso o bando ele percebe na hora, é que o X está numa qualidade diferente, tá muito mais bem definido, tá muito mais nítido do que o resto da imagem, indicando que essa marca nunca esteve no braço do Luffy de fato, mas sim que isso foi uma edição, uma montagem feita por alguém, Como sabemos, a Vivi se encontra atualmente navegando no dirigível do Morgans, então é provável, que tenha sido ela quem passou essa mensagem. Agora, o problema é que, se a gente reparar bem, literalmente nenhum dos integrantes do bando que leu o jornal sabe sobre o real significado dessa marca. O Frank entrou no bando depois, o Brook entrou ainda mais depois, o Jinbe também entrou depois e até a Robin, que a gente poderia argumentar aqui, entrou escondida no navio bem durante essa despedida, mas pelo visto ela não relacionou uma coisa com a outra ou simplesmente ela não viu o bando se despedindo da Vivi, mesmo ela estando escondida no navio. Até porque eles pousaram de costas e a Robin estava lá dentro do navio e tal. O Oda ele não precisa colocar um flashback para mostrar isso, para explicar isso. Não, a Robin ela estava escondida do navio até então. Então a pergunta que fica é se essa mensagem vai sequer conseguir chegar até algum membro do bando que saiba sobre esse real significado e caso chegue, se isso vai fazer com que o bando decida procurar a Vivi de alguma forma, o que eu acho meio difícil, já que eles mal chegaram em Elbaf. Então, vamos esperar pra ver, se, sei lá, a Vivi vai parar em Elbaf também. Enfim, em seguida, os gigantes fazem a seguinte revelação, que o capitão Hairyujin é filho do rei de Elbaf, ou seja, o príncipe de Elbaf também. Isso me pegou um pouco porque, cara, isso gera a seguinte dúvida. A gente precisa lembrar que o reino de Elbaf está sob a bandeira do Shanks, sob a proteção do Shanks. É um território do Shanks. Só que agora descobrimos que foi o príncipe de Elbaf que colocou o seu bando pirata sob a bandeira e a proteção do Luffy. Então isso pode acabar, sendo motivo de conflito. Um conflito ainda maior entre o próprio Shanks e o Luffy, pelo território de Elbaf. Mas a gente precisa esperar pra ver, esperar o Hairyujin aparecer pra gente saber melhor a opinião dele sobre tudo isso, sabe? Talvez ele queira que o reino de Elbaf seja aliado do Luffy, e é muito provável que isso venha acontecer, assim como já vem acontecendo com quase todos os reinos
que o Luffy vem passando desde que ele saiu de casa, mas a gente ainda precisa esperar ele aparecer pra gente entender melhor toda essa questão de aliança do reino de Elbaf com o bando X e bando Y. Não só isso, mas os gigantes também mencionam que Elbaf possui um outro príncipe, aquele que foi chamado de Príncipe Amaldiçoado após o seu nascimento, que devotou a si mesmo à escuridão e alguns anos atrás foi sentenciado à crucificação. Ele até tentou escapar, mas todos, literalmente todos os guerreiros de Elbaf se juntaram para prendê-lo novamente. Eles mencionam também que existe uma Akuma no Mi lendária, que é passada de geração em geração pela família real e que o desejo de obter essa fruta por parte desse príncipe era tão grande que ele matou o seu próprio pai. Provavelmente, da mesma forma que o Barba Negra conseguiu a fruta da escuridão que pertencia ao Tachi. Por isso, o príncipe amaldiçoado não pode ser solto novamente, porque se Loki algum dia conseguir escapar, esse será o fim de absolutamente tudo. E na página seguinte, temos então a introdução do homem, o deus da trapaça e príncipe de Elbaf, Loki, acorrentado na árvore de Elbaf, seus olhos vendados e com Luffy se deparando com esse gigante e, obviamente, sendo aquele que vai libertar o Loki na maior inocência desse mundo. Cara, literalmente qualquer frase que o Loki soltar, pro Luffy, o Luffy fala, tá tranquilo então, eu solto pra você. Não precisava o Loki ser nenhum deus da trapaça pro Luffy conseguir soltar ele. Mas enfim, Luffy então se apresenta como o homem que vai ser o rei dos piratas, enquanto Loki se apresenta como o deus do sol que trará o fim desse mundo, ou, em outras palavras, o Ragnarok. Junto a isso, temos também uma segunda página dupla insana, mostrando finalmente o país de Elbaf em toda a sua imponência e magnitude. Vemos a árvore Yggdrasil possuindo 2 níveis diferentes e eu não duvido que ainda exista pelo menos mais um nível acima que a gente não consegue ver ali, no topo da árvore literalmente, e quem sabe também pelo menos mais um nível abaixo da Terra. Afinal, a gente precisa lembrar que o nível do oceano subiu em 200 metros de altura, então faz sentido a gente pensar isso, Não sabemos se existirão os 9 reinos, assim como na mitologia nórdica, mas certamente terão mais do que apenas os 2 que a gente consegue ver. Nos detalhes, também conseguimos ver algumas armas gigantescas na parte de cima das árvores, cachoeiras que se formam nas folhagens da árvore e uma espada gigantesca extremamente maior do que qualquer gigante de Elbaf e que talvez tenha sido empunhada por um antigo membro da raça do Ors. E vamos torcer, para que, diferente da espada gigante de Onigashima, essa aqui sirva para mais do que só enfeite. Mas a espada de Onigashima, quem acompanha o canal sabe que ainda tem coisa guardada para ela. Bom, descobrimos então mais sobre o príncipe Loki e a situação política que o reino se encontra. O rei foi morto há alguns anos, o que sugere que o Hyruujin seja o novo rei de Elbaf, mas não me parece que o Hyruujin assumiu como rei e ele nunca foi apresentado dessa forma desde a sua primeira aparição lá em Dressrosa, então eu vou supor que o reino esteja no momento sem um governante oficial ou nas mãos de um governante temporário, mas certamente existe uma disputa de poder, já que a gente pode supor que caso o Loki seja solto, ele tente tomar o trono para si. Então, a gente provavelmente tá vendo aqui uma disputa de 2 príncipes pelo trono. Só que, a não ser que o Oda ele meta um retcon aqui e diga que sim, o Hyruujin já é o rei de Elbaf e a gente só não sabia disso. Porém, nem isso a gente pode assumir com certeza, já que o Loki parece ser um grande agente do caos e não afirmou categoricamente querer tomar o reino de Elbaf para si. O que ele deseja fazer, e a gente viu ele dizer, é trazer a destruição do mundo. Então, toda a situação de Elbaf parece meio caótica sem um governante oficial aparente e estando aliado a 2 imperadores diferentes ao mesmo tempo. Além disso, fica meio respondida também a questão do Shanks se aliar ao reino de Elbaf, tendo uma figura tão repulsiva quanto o Loki dentro da família real. No caso, é provável que o Shanks tivesse afinidade, uma amizade com o antigo rei de Elbaf, mas eu duvido que ele concorde em colocar o Loki como novo rei, por exemplo. Nessa introdução, Loki
também passou muito uma vibe estilo Kaido, já que ele quer trazer, né, a destruição, o fim para esse mundo, enquanto Kaido desejava causar a maior guerra que o mundo já viu. Eu vi muita gente pagando muito pau pro visual do Loki, mas eu pessoalmente ainda não hypei ele tanto assim, ainda mais quando o personagem inventa de ficar com a língua pra fora desse jeito igual um cachorro. Sabe, eu acho que o único personagem que eu perdoo por fazer isso é o do Flamengo mesmo, porque qualquer outro... E o Perospero eu pago o pau também, ele pode ficar com aquela língua enorme dele pra fora, mas... por quê? Agora, quanto a tal Akuma no Mi lendária do Loki, talvez possa ser algo no tipo, algo na linha de uma Hito no Mi, modelo mítica do deus da trapaça, que emule justamente as habilidades do Loki na mitologia nórdica, ou seja, a habilidade de alterar a sua própria aparência, a habilidade de criar ilusões e também de criar fogo. Quem sabe com essa habilidade de fogo, né, ele não se aproxime ainda mais da imagem do deus do sol que ele afirma ser, assim como, por exemplo, o Ace era capaz de produzir uma esfera de chamas que também lembrava um sol, né, e ele, a gente sabe, né, o Ace, a gente sabe que era um ótimo candidato a ser o novo Joy Boy que lideraria a nova geração para um novo amanhecer, se não fosse o que aconteceu com ele. Mas certamente com essa habilidade de alterar a sua própria aparência, assim como eu já falei aqui uma vez, galera, recentemente, Loki será capaz de emular os poderes do Luffy na sua forma de Nika, que também é capaz de moldar o seu corpo através do seu corpo de borracha. Além disso, enquanto Loki será capaz de projetar ilusões na realidade, Luffy vai precisar usar o seu haki da observação para identificar o que é real ou não e enfrentar as ilusões de Loki, materializando tudo o que for possível através do seu próprio corpo de borracha. Vale lembrar também que esse tipo de embate de Luffy versus Luffy não é uma novidade e seria um cenário muito parecido com o que vimos em Thriller Bark, quando Luffy precisou enfrentar o Wars, um gigante que também emulava as suas próprias técnicas. Ou mesmo, né, o Katakuri, que também experimentou copiar algumas das técnicas do Luffy e esses não foram os únicos exemplos. E agora que vem, galera, e agora que vem o momento gênio, galera. E caso o Loki tenha a habilidade de criar ilusões, meu amigo, é aqui que eu vou lançar a minha pedrada. Se liga o momento gênio desse vídeo, momento Brain Man. Se o Loki deseja trazer a destruição do mundo, eu não duvido que a visão da Madame Shirley, lá da Ilha dos Tritões, onde ela vê um homem com um chapéu de palha trazendo a destruição da Ilha dos Tritões, que aquilo não se trate do Luffy propriamente dito, mas quem sabe se trate, na verdade, de uma ilusão criada pelo príncipe Loki. Essa tá cravada, tá anotada, tá registrada na internet, meu amigo, e ninguém pode copiar. Vocês podem voltar aqui depois quando isso se confirmar como verdade daqui a 5 anos. Mas uma coisa que me deixou curioso foi o Loki se afirmar como o deus do sol. Isso é curioso porque normalmente a gente tem o caminho inverso, né? Pessoas que poderiam ter assumido o papel como novo Joy Boy, como o Roger, o Ace, o Noland e até o próprio Enel, né? Por vários motivos que eu já citei em outros vídeos aqui, mas normalmente essas pessoas se tornam ótimos candidatos a serem o novo Joy Boy, mas essas pessoas elas não costumam se autoproclamar como Joy Boy ou Nika, por exemplo. Já nesse caso, a gente tem o Loki afirmando, é o caso contrário, né? O Loki afirmando ser o deus do sol, mas sem que a gente saiba exatamente o motivo do porquê ele afirma isso. A gente sabe que o Deus do Sol é uma figura muito viva na cultura de Elbaf, até pelos gigantes, né, viverem por centenas de anos. Então, o século perdido para eles aconteceu há pouquíssimas gerações. E talvez o motivo, aqui parando para pensar, né, talvez o motivo do Loki afirmar ser o Deus do Sol ele próprio, talvez seja pela sua capacidade de emular os poderes, inclusive não só os poderes, mas quem sabe a própria aparência do Deus do Sol Nika, meu amigo. Eu acho que é esse o motivo. Bom, eu vou dizer que eu adorei a gente ter conhecido o Príncipe Loki já no 4º capítulo do arco de Elbaf. Valeu a espera dos últimos 3 capítulos. Muita informação bacana. A gente teve uma sensação muito grande de que a história caminhou pra frente, caminhou muito pra frente. E o momento que o Luffy libertar, galera, o Loki será o provável momento em que veremos o primeiro confronto entre eles, assim como tivemos o primeiro confronto entre Luffy e Kaido no início de Wano. E sabemos muito bem o resultado
resultado daquele primeiro confronto. Então será que isso vai se repetir ou não? Isso a gente vai ter que esperar pra ver. Como sempre, eu quero saber as teorias de vocês aí nos comentários, lembrando que o link da manual vai estar na descrição e no comentário fixado desse vídeo. E se você ficou até o final, gostou do vídeo e ainda não for inscrito, lembra mais uma vez de deixar aquele like e de conferir a sua inscrição aqui embaixo para não perder os próximos vídeos, beleza? Até a próxima, tchau!